Muito bem, estamos de volta ao nosso segundo tempo. Eu tinha insistido, não é, na postura do missionário cristão. É claro que uma parte deste discurso aqui foi composta pela própria comunidade e é um retrato do que os missionários cristãos realizavam pelos anos 50, 60, 70, 80 da nossa era. É um retrato isto aqui. É assim que se pregava o Evangelho. E digo mais, no primeiro século, o cristianismo foi sobretudo um fenômeno urbano. Ele será rural apenas no segundo século. Por quê? Porque os missionários queriam converter o maior número possível. E o maior número possível se encontra nas cidades, não nos campos. Guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios. Eles vos entregarão aos sinédrios. Que significa isto? Bem, provavelmente o missionário deve estar de sobreaviso contra judeus opositores de Jesus e do cristianismo. Se deve entender estes sinédrios aqui como uma espécie de instância judicial que as sinagogas da diáspora deveriam ter. Pequeno tribunal. Pequeno tribunal, com poderes, claro que limitados, né? Bem limitados. Não podiam, por exemplo, condenar à morte sem o aval dos romanos. E vos flagelarão em suas sinagogas. Vejam, isto deve ter acontecido muito à época em que Mateus escrevia este texto aqui. Havia judeus cristãos e havia judeus cristãos que ainda não tinham deixado a sinagoga de tudo, mas já recebiam os contragolpes da sinagoga. Ao que tudo indica, castigos como a flagelação, a sinagoga local podia infligir, sem que os romanos interviessem. Porém, o texto não vai só aí, se continua. E por causa de mim, sereis conduzidos à presença de governadores e de reis. Bom. Então, o campo, a ótica da perseguição se alastra. Não só as sinagogas, isto é, não só o âmbito do judaísmo, mas também o âmbito dos governadores e reis, ou seja, o âmbito do paganismo. Isto é, a perseguição vem dos dois frontes. Os dois frontes se aliam contra a mensagem cristã. Era bem o que acontecia nos anos 80 em que este texto foi escrito. É uma fotografia desses anos 80, retroagida para os anos 20. Muito bem. Para dar testemunho perante eles e perante as nações. E perante as nações, estão vendo? Sinagoga de um lado e as nações do outro lado. O Evangelho foi escrito, com toda a probabilidade, fora da Palestina, no meio das nações. Em Antioquia da Síria, o que tudo indica. Percebe-se uma fidelidade aí, né? Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar. Porque não sereis vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. Este é o único texto, além do batismo de Jesus, onde o Espírito pousou sobre Jesus, é o único texto em que Mateus cita o Espírito Santo. É o único. Ele não vem mais citado em nenhum outro capítulo ou versículo deste evangelho aqui. Daí a importância que Mateus dá a este Espírito Santo. Ele é aquele que provoca no que está sendo castigado, perseguido ou arrastado às barras do tribunal, a defesa verdadeira. Ele é o defensor.
O irmão entregará ao irmão a morte e o pai entregará ao filho. Lucas, não Mateus, não disse que Jesus seria um sinal de contradição? Pois o discurso missionário afirma que, por causa de Jesus, a divisão se iniciará exatamente naquele sacrário onde devia reinar a unidade, que é a família. Pois é naquele sacrário, é naquela célula que se inicia o desentendimento e a concórdia por causa de Jesus. Isto devia ser real naqueles tempos. Uns se convertiam, outro não. Um marido não se convertia, a esposa sim. Um filho se convertia, outro não. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Sereis odiados por todos. Jesus fala exatamente o contrário do que muitos aí de seitas. Sereis louvados, tereis sucesso, sereis aplaudidos, tereis dinheiro, tereis fama. É o exato contrário. Está vendo? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, quem não quiser ser odiado, quem não quiser ser arrastado às barras de tribunais, quem não quiser ser flagelado em sinagogas, quem não quiser ser pomo de discórdia de ninguém, não seja missionário cristão. Está aí. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. E se vos perseguirem nesta... Isto é, fugir para outra, o missionário não necessariamente tem que se oferecer para ir ao martírio, não é? Aliás, a igreja nunca aceitou isto. Havia gente afoita que se apresentava no tribunal, eu sou cristão. E depois? Aguentariam até o fim? Houve muitos que apostataram e a igreja nunca encorajou esse tipo de comportamento. Não. É melhor fugir. E por quê? Porque a perseguição é dura. Deus não intervém. Deus faz silêncio absoluto. E parece que o inimigo leva a melhor. Portanto, não é bom provocar uma perseguição. Fugir para uma outra cidade. E se vos perseguirem nessa, tornai a fugir para uma terceira. Agora vem um lógio um tanto difícil de ser entendido e que não se encaixa bem aqui. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Como deve ser entendido este lógio? Que eles não vão não vão ter tempo de percorrer as cidades antes da morte de Jesus? Eles não vão ter tempo de... Essa seria uma primeira explicação. Segunda, eles não vão ter tempo de percorrer as cidades depois da morte de Jesus e antes da parousia. São possibilidades abertas. Eu acredito que o contexto imediato favoreça a primeira explicação. Isto é, o missionário não andará por aí completamente desorientado. Ele terá um fim, ele busca uma meta e haverá um fim para tudo isto aqui. Haverá uma conclusão de tudo isto aqui. Isto é, eu posso até aceitar a parousia. Eles não percorrerão, não conseguir antes que venha a parousia. Porém, para este evangelho aqui, uma parousia muito, ainda, o quê? Uma parousia muito próxima. Certo. Podemos? Não existe discípulo superior ao mestre, nem servo
superior ao seu senhor. Basta que o discípulo se torne como mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao chefe da casa, quanto mais chamarão assim os seus familiares. Bem, e aí estamos chegando bem ao centro do discurso missionário. Bem no centro nós estamos. E nós temos que encerrar aqui o nosso programa, porque o sinal nos foi dado. Mas, de qualquer maneira, eu peço ao telespectador que tome este discurso, que leia este discurso e veja qual é a grandeza e a responsabilidade de um missionário cristão. Tanto faz que ele seja do século I como do século XXI. Muito obrigado.